Reunidos em nome de Deus, somos todos irmãs e irmãos. Reunidos em nome de Deus, somos todos irmãs e irmãos. Celebremos a graça da vida e o mistério supremo do amor. Celebremos a graça da vida e o mistério supremo do amor. Celebremos a Deus, nosso Deus, que nos criou, nos reuniu. Celebremos a Cristo Jesus, que nos amou e nos remiu. Celebremos a Deus, nosso Deus, que nos criou, nos reuniu. Celebremos a Cristo Jesus, que nos amou e nos remiu. Pela boca de nossas crianças, Deus menino nos faz escutar. Pela boca de nossas crianças, Deus menino nos faz escutar a canção da eterna esperança que em nós nunca pode calar. A canção da eterna esperança que em nós nunca pode calar. Celebremos a Deus, nosso Deus, que nos criou, nos reuniu. Celebremos a Cristo Jesus, que nos amou e nos remiu. Celebremos a Deus, nosso Deus, que nos criou, nos reuniu. Celebremos a Cristo Jesus, que nos amou e nos remiu. Pela flor que floresce no lixo, por quem sabe o que é perdoar. Pela flor que floresce no lixo, por quem sabe o que é perdoar. Por quem sabe que o pão repartido tem mais gosto e não vai nos faltar. Por quem sabe que o pão repartido tem mais gosto e não vai nos faltar. Celebremos a Deus, nosso Deus, que nos criou, nos reuniu. Celebremos a Cristo Jesus, que nos amou e nos remiu. Celebremos a Deus, nosso Deus, que nos criou, nos reuniu. Celebremos a Cristo Jesus, que nos amou e nos remiu. Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está em nós. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro da Semana de Oração 2020, que este ano traz como tema para a nossa reflexão: gentileza gera gentileza, à luz de Atos dos Apóstolos, que nos apresenta a narrativa missionária do apóstolo Paulo. No dia 25 passado, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que congrega as igrejas e comunidades cristãs e várias entidades parceiras ecumênicas no trabalho de unidade dos cristãos e cristões e de ações de defesa e promoção da vida, e que anima anualmente esta semana de oração. Hoje, o Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs, o CAIC, do Regional Pará e Amapá, que fomenta o ecumenismo, a casa comum e as relações interreligiosas na região amazônica. Agregada às igrejas irmãs católica, apostólica romana, igreja evangélica de confissão luterana, igreja plebisteriana unida da Amazônia e diocese anglicana da Amazônia. Os seus parceiros, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, a Associação Amazônica de Ciências Humanas e da Religião, o Grupo de Metodistas Ecumênicos e o Movimento dos Focolares. Neste encontro de hoje, o CAIC quer orar por todas as nossas famílias, todos aqueles e aquelas vítimas da pandemia do novo coronavírus
e por todos aqueles e aquelas que ainda aguardam por um sistema básico de saúde para sobreviver. Bem como quer agradecer ao Deus, Pai e Mãe da vida, por todos aqueles e aquelas que passaram por tão grandes tribulações, retornaram ao seio de sua família, e por todos os homens e mulheres de boa vontade que suscitam na sociedade as relações de solidariedade, de partilha, de amor ao próximo, de gentileza. Vamos mergulhar com Paulo, vamos embarcar com o apóstolo Paulo nesta sua viagem a Roma. Estava prisioneiro, enfrentando todas as adversidades, os sofrimentos, as incertezas, as dores, mas também com ele aportar em um chão de terra firme e poder compartilhar experiências de solidariedade, de acolhida, de amor ao próximo. Acompanhemos. Movimento dos Focolares. Palavra de Vida. Janeiro de 2020. Movimento dos Focolares é Palavra de Vida. Mostraram extraordinária gentileza para conosco. 276 náufragos chegam à costa de uma ilha do Mediterrâneo depois de ficarem 2 semanas à deriva. Estão encharcados, extenuados, aterrorizados. Experimentaram a impotência diante das forças da natureza e encararam a morte de frente. Entre eles está um prisioneiro que viajava para Roma a fim de ser submetido ao julgamento do imperador. Essa crônica não saiu de algum noticiário dos nossos dias, mas é o relato de uma experiência do apóstolo Paulo, que estava sendo levado a Roma para coroar a sua missão de evangelizador mediante o testemunho do martírio. Ele, sustentado pela fé inabalável na providência divina, apesar de se encontrar na condição de prisioneiro, conseguiu servir de apoio para todos os outros companheiros de infortúnio até o desenlace da viagem numa praia da ilha de Malta. Ali, os habitantes foram ao encontro deles, acolheram os náufragos ao redor de uma grande fogueira para que se recuperassem e, em seguida, cuidaram deles. No fim do inverno, depois de uns 3 meses, deram-lhes o necessário para poderem partir de novo em segurança. Mostraram extraordinária gentileza para conosco. Paulo e os outros tiveram a prova da gentileza calorosa e concreta de um povo que ainda não havia recebido a luz do Evangelho. Não foi uma acolhida apressada e impessoal, mas daquelas de quem sabe se colocar a serviço do hóspede sem preconceitos culturais, religiosos ou sociais. Para concretizá-la, foi indispensável o envolvimento individual e de toda a comunidade. A capacidade de acolher o outro faz parte do DNA de qualquer pessoa, pois cada criatura humana traz impressa em si a imagem do Pai misericordioso, mesmo quando a fé cristã ainda não se acendeu ou quando esmoreceu. É uma lei inscrita no coração humano que a palavra de Deus coloca em luz e valoriza desde Abraão até a instigante revelação de Jesus. Eu era forasteiro e me recebeste em casa. O próprio Senhor nos oferece a força da sua graça para que a nossa frágil vontade chegue à plenitude do amor cristão. Com essa experiência, Paulo nos ensina também a confiar na intervenção providencial de Deus, a reconhecer e valorizar o bem recebido por meio do amor concreto de muitos que cruzam o nosso caminho.
mostraram extraordinária gentileza para conosco. Esse versículo do livro dos Atos dos Apóstolos foi proposto por cristãos de várias igrejas da Ilha de Malta como lema para a Semana de Orações para a Unidade Cristã de 2020. Essas comunidades mantêm numerosas iniciativas em favor dos pobres e imigrantes, distribuição de alimentos, roupas e brinquedos para crianças, aulas de língua inglesa para facilitar a inclusão social. O desejo é não só reforçar essa capacidade de acolhida, mas também alimentar a comunhão entre os cristãos pertencente a igrejas diferentes para testemunhar a única fé. E nós? Como podemos testemunhar aos irmãos o amor de Deus? Como podemos contribuir para a formação de famílias unidas, de cidades solidárias, de comunidades sociais realmente humanas? Eis o que nos sugere Chiara Lubick. Jesus demonstrou que amar significa acolher o outro tal como ele é, do mesmo modo como ele acolheu a cada um de nós. Acolher o outro com seus gostos, suas ideias, seus defeitos, sua diversidade. Abrir espaço para ele dentro de nós, afastando do nosso coração toda prevenção, julgamento e tendência à rejeição. Nunca damos tanta glória a Deus como quando nos esforçamos em aceitar o nosso próximo, porque é então que lançamos as bases da comunhão fraterna. E nada dá tanta alegria a Deus como a verdadeira unidade entre os homens. A unidade atrai a presença de Jesus entre nós, e a sua presença transforma todas as coisas. Aproximemo-nos então de cada próximo com este desejo, de acolhê-lo de todo o coração e de estabelecer com ele, mais cedo ou mais tarde, o amor mútuo. O tema que vai iluminar a nossa reflexão de hoje, do Atos dos Apóstolos 27, Paulo nos desafia. Confiança, não tenhas medo, crê. Com efeito, esta noite mesmo, o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, apresentou-se a mim e me disse: não tenhas medo, Paulo. É necessário que compareças diante do imperador e Deus também te conceda a vida de todos os teus companheiros de travessia. Coragem, pois, meus amigos. Eu me fio em Deus. Sucederá como ele me disse, devemos encalhar em alguma ilha. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é o desafio que o apóstolo Paulo traz para a nossa reflexão na noite de hoje. Paulo, preso, embarcou para Roma com outros tantos prisioneiros, com os capatazes, com aqueles que conduziam o navio, e foram tomados por uma grande tempestade. As dores, os sofrimentos, as incertezas, né, de uma viagem tumultuada, cheia de sofrimento, cheia de dores, se abateu sobre todos e todas. Mas Paulo, mesmo diante de todo o sacrifício da sua missão, do seu testemunho missionário,
ele jamais perdeu a confiança em Deus. Hoje, nós, missionários e missionárias, somos chamados também a refletir no nosso contexto atual de hoje, as dificuldades, as dores, as incertezas que enfrentamos também no anúncio da Boa Nova do Cristo. Todos nós, dentro desse contexto, vivemos hoje no nosso país e no mundo inteiro a dor de morte que se abateu sobre todos nós, a pandemia do novo coronavírus. Como confiar em nosso Deus misericordioso, como dar testemunho da sua vida diante também de um mar tão revolto, do perigo do naufrágio, de desfalecermos diante da missão, de perdermos a esperança, de perdermos a fé diante das tempestades, das dores que se abatem sobre nós. Paulo não perdeu a confiança, mesmo dentro daquele contexto de dor, ele não perdeu a confiança e tinha a sua missão em mente, de levar para todos os povos as promessas do Deus vivo, do Deus ressuscitado. Animou a todos aqueles e aquelas que estavam desfalecidos, os que tinham ordens superiores para oprimir, para escravizar, para impor a violência. Como tiveram que lidar com todas essas diferenças, né, dentro daquele contexto, dentro daquela viagem, daquela travessia perigosa. Diante do medo do naufrágio, que às vezes se abate sobre nós, sobre a nossa fragilidade humana, diante da dor de ver nossos irmãos e irmãs sendo sacrificados por poderosos instituições, por ver tantos irmãos e irmãs perdendo a sua fé, se desanimando na caminhada. Mas Paulo, ele soube conduzir todo aquele cenário, porque confiava em Deus, porque tinha confiança no Deus da vida que lhe disse, que lhe anunciou, que nem ele e nenhum de seus irmãos que estavam naquele navio iam perder as suas vidas. Ele manteve aquele grupo animado, ele manteve aquele grupo coeso, conseguiram superar as suas divergências, conseguiram superar as suas dificuldades, as suas relações. E como o anjo disse a Paulo, nem você, nenhum dos que estão aqui perderão a vida, porque serão conduzidos a um chão de terra firme. Paulo conseguiu alimentar aquela esperança em todos aqueles que estavam naquela situação. Hoje nós também somos chamados a alimentar a esperança, a fé e a confiança em nossos irmãos e em nossas irmãs. Acreditando firmemente nisso, o navio aportou em uma ilha, a ilha de Malta. E ali se abre uma nova comunhão, uma nova relação foi descoberta, foi vivenciada por todos aqueles que atravessaram aquele mar cheio de perigos e de incertezas, porque foram acolhidos
com profunda gentileza, com profundo amor, como aquele povo conseguiu se solidarizar com aqueles quase náufragos que estavam chegando, tão doentes e tão abatidos. Como eles foram acolhidos, como eles foram alimentados da fome que passavam, como eles conseguiram se relacionar com um povo tão diferente, com um povo tão distante. A comunhão se deu e se dá através das mudanças de relações. Como Paulo conseguiu, com confiança, conduzir todos aqueles e aquelas. Como hoje nós somos chamados a conduzir aqueles e aquelas a refletir a necessidade de mudar as nossas relações. Construir relações solidárias, relações fraternas, intensificar nossas relações. O grande mar que representou ameaça para aquele navio, para Paulo e para todos aqueles que estavam ali, é o mar que une povos e nações e terras. Como os habitantes de Malta os acolheram tão bem e deram esse testemunho de amor, de partilha, de solidariedade para todos aqueles abatidos e abatidas. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje e nesta semana de oração pela unidade cristã, somos chamados a embarcar com Paulo, superar as dificuldades e a divergência, aquilo que nos separam, e poder junto aportar em várias terras, em vários rios, em vários mares, em várias cidades, construindo, então, relações de fraternidade e de unidade. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia. Querido Deus que nunca nos abandona, nosso sofrimento pessoal nos leva a chorar de dor e nos encolhermos de medo quando experimentamos doença, ansiedade ou a morte das pessoas que amamos. Ensina-nos a confiar em Ti, que as igrejas a que pertencemos sejam sinais de Teu cuidado providencial. Faze de nós verdadeiros discípulos e discípulas de Teu Filho, que nos ensinou a ouvir a Tua palavra e a servir uns aos outros e umas às outras. Confiantes te pedimos isso em nome de Teu Filho e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, confiança, não tenhas medo, crê. É a provocação que Paulo nos faz nesse contexto de dor, de sofrimento, mas também de solidariedade, de acolhida, de gentileza e de amor ao próximo. Você que está conosco, acompanhando essa nossa reflexão, nós queríamos deixar um convite. Amanhã, dia 28, nós realizaremos o terceiro encontro da Semana de Oração pela Unidade Cristã 2020.
Hoje, quem esteve facilitando essa nossa reflexão de hoje foi o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, que é o CEBI Pará, o Movimento dos Focolares e o Grupo de Metodistas Ecumênicos. Amanhã, queremos renovar esse convite a todos e todas. Quem estará facilitando a reflexão do encontro de amanhã serão as nossas igrejas irmãs, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a Igreja Plebisteriana Unida e a ACE, Associação Amazônica de Estudos Sociais e da Religião. Antes de passarmos para a nossa oração final, eu queria dizer que esta semana de oração, ela representa para nós, né, um esforço de nossas igrejas, de nossos movimentos ecumênicos, de construir as relações fraternas e ecumênicas entre nós, entre todos os povos e povos. Que possamos nos manter unidos e unidas na comunhão ecumênica. Segue agora a conclusão deste momento nosso de oração, que possamos nos manter unidos e unidas em comunhão ecumênica. Após o vídeo de encerramento, que será feito pelos nossos irmãos fraternos do Movimento Focolares, o nosso amigo Antônio, ele vai entrar para dar um alô para todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando. Que o Deus da vida seja com todos e todas. Paz e bem, irmãos e irmãs, a vocês que estão sintonizados aí com a gente pela página do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, direto aqui de Capanema. Nós estamos aí de 19 horas e 32 minutos. Eu vou mandar agora o abraço aí pro pessoal, para todos aqueles que estão ligados aí com a gente, né? Tem muita gente conectada e agora eu vou mandar o abraço aí para todo mundo que está conectado com a gente, acompanhando essa live de mais uma oração pela unidade cristã. Mandar um abraço aqui para o Daniel Lima, e ele fala assim: irmã Marlene, unidade cristã, muitas luzes, uma só chama. A Socorro Moraes, lá da Mariápolis de Neta, também tá ligada aqui com a gente, participando. A Margarete Pinheiro Gondim, a Rose Silva, em Santarém, no Pará, ligada na live. A Carol Marques Medrado Damasceno, na cidade de Belém, no Pará. A Alessandra Moura diz assim: estou em unidade. O Daniel Lima, em comunhão desde Manaus, Amazonas, manda um coraçãozinho bem fofo, bem bonito aí para todos nós, né, nesse momento de oração pela unidade cristã. A Alessandra Moura está em Maracassumé, nos acompanhando, Maracassumé, Maranhão. O Daniel Lima diz assim: muitas cores, um único arco-íris. E é um bom exemplo aí para ilustrar a unidade cristã. O reverendo Cláudio Miranda, da Diocese Anglicana da Amazônia, está acompanhando lá em Castanhal, Pará. Lembrando que essa live dessa oração também está sendo transmitida simultaneamente para a página oficial da comunidade anglicana de Castanhal. A Nete Lima,
Ivanete Lima, na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Belém, manda aí a hashtag SOUC2020. Olha só quanta gente ligada aqui, a Margarete Pinheiro, estamos todos em sintonia. A pastora Silene, um forte abraço para todas as pessoas que assistem a SOUC 2020, saudades. A Márcia Helena, um abraço para a Márcia Helena. O Alan Chaves diz boa noite. Conceição Evangelista de Souza também ligada. Tem mais gente aqui. Radi Arruda, que o Senhor abençoe a todos e a todas que trabalham pela unidade dos cristãos, que todos sejam um para que o mundo creia. A Marilaina Andrade diz assim: estou unida a vocês. Kátia Duarte, boa noite a todos, a paz de Cristo. O Alan Chaves, a Kátia Duarte, Lua Diniz, irmãs de Notre Dame de Namur em sintonia com todas e todos. Muito bom. Margarete Farias Silva diz assim: obrigado pela oportunidade de viver este momento pela unidade dos cristãos. Tem mais gente aqui. A Alessandra Moura, Marcelena, Nete Lima, deixa eu ver mais aqui, Gessé Pereira da Silva, boa noite, de Curitiba, participando da SOUC 2020, tá? E aí ele coloca aqui resultados da pesquisa, resultados da web, Ut Omnis Uno Sint, para que todos sejam um. A Glória Taveira também diz assim: estamos em unidade. Milton Lobo, unido nas orações. Deixa eu ver quem mais aqui. Espero que não passe batido aqui nos nomes. A Ermelíndia Menezes, em Belém do Pará. O Alan Chaves, da Igreja Luterana de Belém. O Gessé é do Movimento de Focolares de Curitiba, tá? Então ele manda um grande abraço e alegria para a unidade. O pastor Nicolau Paiva também manda um abraço para todos. O pastor Nicolau, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. E também em comunhão está aí a sua colega, a sua irmã, co-irmã de igreja, a Margarete Pinheiro Gondim, que também é da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Belém. O Laete Pereira também está em unidade. Olha, muita gente participando da nossa live. Nós ficamos muito gratos em Cristo Jesus por essa oportunidade de nós estarmos conseguindo levar essa mensagem da unidade para todos os nossos irmãos e irmãs que estão espalhados Brasil afora, que pertencem às mais variadas denominações cristãs, mas que todos somos um, porque o coração de Deus é um coração amoroso, um coração enorme, que tem lugar, né, como ele mesmo diz, a casa de meu pai tem muitas moradas e tem lugar para todo mundo. Então, daqui de Capanema, do suporte técnico que estou dando aqui para a semana de oração, eu vou me despedindo, deixando aí as palavras finais para a irmã Marlene, que foi a nossa presidenta, a pessoa que conduziu a nossa oração na noite de hoje. Muito obrigado, irmão Antônio, pelo apoio técnico. Nestes momentos de isolamento social, certamente as mídias sociais têm um papel primordial para que cada um e cada uma de nós, com coragem, a exemplo de Paulo, possamos ser anunciadores da Boa Nova às nossas igrejas, não é? Na comunhão ecumênica. Uma boa noite a todos e que o Deus da vida, Pai e Mãe, seja sempre conosco, assim seja. Nesses tempos de pandemia, de incertezas, nós temos que nos conectar com aquilo que nós podemos confiar. Família, os nossos princípios, valores e, principalmente, em Deus. Um grande sentido de gratidão. Gratidão pela vida todos os dias. É o momento da gente estar atento ao outro, pensar no outro, viver pelo outro. Confiança para mim é fé em Deus.
e eu tô rezando mais. É me abandonar completamente no amor de Deus. É forte a presença de Deus a meu lado, que posso confiar com todas as forças e mente. E a gente acredita que nesse momento o mais importante é a escuta, é o cuidado com as pessoas que estão próximas, que são as pessoas da família. É o momento de ver isso como uma oportunidade para desenvolver mais o amor em família. Caros irmãos e irmãs, em Cristo, hoje nos reunimos no 4º dia para orar pela unidade entre cristãos e pela reconciliação no mundo. Divisões entre os cristãos existem há muitos séculos, mas acreditamos no poder da oração e, junto com cristãos do mundo inteiro, oramos para que a unidade cristã nos acompanhe durante o ano inteiro. No mundo dividido que vivemos, somos chamados a ser testemunhas de esperança, colocando a nossa confiança na amorosa providência de Deus. A experiência cristã nos mostra que Deus escreve certo por linhas tortas, e sabemos que, apesar de todas as previsões, que não vamos nos afogar ou ficar perdidos, porque o fiel amor de Deus permanece para sempre.